Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nesse momento mais um episódio do Pessoal Podcast. Eu sou Cleiton Sena. Eu sou Josaildo Rodrigues e mais uma vez a gente está aqui com um episódio imperdível. Esse episódio, eu digo que ele é muito esclarecedor para um momento que eu acredito, eu estava conversando com a doutora aqui nos bastidores, que a gente deu uma certa relaxada nesse assunto que a gente vai conversar com vocês daqui a pouco. Mas eu quero avisar que nós estamos através da TCM em 17 cidades e também em mais de 60 cidades através da 95 e 98 FM, além das nossas redes sociais, que hoje nós já estamos aí com mais de 50 mil pessoas. Então, e a gente aproveita para pedir, porque ele é um programa de histórias inusitadas, também de utilidade pública e tantas outras novidades. Então, se você puder indicar, passar para alguém, né, comentar, que a pessoa possa assistir o nosso programa, a gente já agradece desde já, né, Cleiton Sena? Isso, e agradecer, né, sempre a vocês que têm permitido que o nosso programa entre, né, na casa de vocês, sempre às segundas-feiras, tá certo? Eu quero falar um pouquinho da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, que tem sempre apoiado o nosso programa para que a gente consiga sempre está contando novas histórias, histórias inspiradoras, histórias inusitadas para você que sempre nos acompanha. A CDL Mossoró é uma entidade representativa da classe empresarial. Hoje, para vocês terem uma ideia, a CDL Mossoró conta com cerca de 700 associados. Então, você tem um leque de opções para você associar a sua empresa à marca da CDL e a essa entidade. Por exemplo, você na CDL, você pode comprar, tá certo? O certificado digital ou renovar o seu certificado digital com 50% de desconto. Você pode usar toda a infraestrutura física da sede da CDL Mossoró, como auditórios, mini auditórios, tá certo? A parte de confraternização, sala de reuniões, tudo isso está à sua disposição. Além, claro, desse serviço de inclusão, exclusão de SPC, Serasa, tá? E a CDL também conta com assessoria jurídica e assessoria contábil para assessorar ainda mais as empresas de seus associados. Além disso, a CDL também conta com um telão em LED 3x6, um super telão. Ele fica ali localizado na Alfredo Fernandes, ali na zona central de Mossoró, onde você pode incluir a mídia da sua empresa, o seu vídeo, tá certo? Entre os espaços dos demonstrativos do impostômetro, que é esse telão, né? Esse telão, ele é como eu já mencionei, é um impostômetro. Ele mostra em tempo real toda a arrecadação dos tributos a nível municipal, estadual e federal. E nos intervalos desses demonstrativos, que é super interessante, você pode ir lá estar veiculando a mídia da sua empresa. Se você gostou de tudo que a gente disse e quer conhecer um pouco mais sobre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, a CDL, você pode entrar em contato através do 84 3422 0300. Lá tem uma equipe super treinada que vai lhe retornar e vai tirar todas as suas dúvidas, fazer orçamentos para que você seja um associado da CDL ou então que você adquira, por exemplo, um certificado digital com um super desconto, tá? É isso, Joseildo? Exatamente. Falamos em nome da CDL Mossoró. E o que eu acho mais interessante que Cleiton fala e eu gosto de reforçar é que, assim, nós tínhamos o hábito, doutora, de que a CDL, ela só trabalhava com aquela questão do crédito, né? Fulano tá no Serasa ou não, né? Então, ela realmente deu essa evoluída, onde você tem vários produtos, além de você poder aproveitar a própria estrutura física da instituição para fazer as suas reuniões. Eu acho que hoje o mundo está muito mais precisando disso, né? Eu digo isso porque, assim, às vezes você imobiliza um dinheiro, uma verba para construir um auditório na sua empresa e tudo, mas se você tem numa empresa que você é associado. Então, é muito interessante. Mas o assunto que nos traz hoje aqui, eu achei muito interessante. Quero agradecer ao professor Diogo, eu conheci ele recentemente, né? E diante da conversa que nós estávamos tendo, né, com outras pessoas, surgiu o assunto
sobre a gente chama droga, doutora? É uma medicação. Uma medicação, né? É uma medicação que as pessoas tomam, que a doutora vai explicar isso muito bem, elas tomam para ela se prevenir do HIV. Ela não é contagiada ou contaminada, infectada pelo o HIV. E eu confesso a você que, apesar da gente estar aí no meio da publicidade e do meio de comunicação, eu nunca ouvi falar, né? A gente sabe da pílula, né, do dia seguinte, etc. Mas para o HIV, doutora, eu não tinha ouvido falar. Então, é um assunto muito interessante. Além dela, a gente vai dar uma passeada, vamos dizer assim. Como é que está hoje? As pessoas deram uma trégua, se previnem menos, mais, nesse universo que está todo mundo aí nas vibes, todo mundo querendo sair, né, Cleiton? Isso, é um tema muito interessante que nós iremos abordar a partir de agora com Mirna Cavalcante Gurjão. Ela é nascida aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Ela tem residência em Infectologia pela Universidade Federal de Campina Grande, né, a UFCG. Também atua na cidade aqui de Mossoró e no estado, né, no Serviço de Atendimento Especializado, que é o SAI, né? Trabalha também no PAN do Bom Jardim, no Hospital Rafael Fernandes, né? Ela faz o controle de infecção hospitalar, também do hospital aqui, o Wilson Rosado, como também na maternidade Almeida Castro. A doutora, ela escolheu a infectologia, né, pela resolutividade da área e por ser uma especialidade não tão restrita assim, né? E ela vem falar aqui hoje da PrEP, que é a profilaxia da predisposição ao HIV, tá? Sobre a importância também da prevenção, né? E o quadro geral do HIV e também das ISTS, que são as doenças, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Sexualmente transmissíveis, que é como o José falou, são temas que estão, às vezes, nas rodinhas, mas ninguém nunca tem uma opinião técnica, né? Fica só no disse-me-disse. E as pessoas têm medo de falar e vergonha. Então, é um tema, né? É até interessante, realmente, eu venho agradecer também a vocês para colocarem em pauta esse tema, porque a gente realmente precisa discutir um pouco mais e ter a informação correta, né? Então, se a gente não sabe que existe, ninguém vai fazer a prevenção. E o HIV, eu acho que é a maior preocupação, né, das infecções sexualmente transmissíveis hoje é ele, porque é o único que realmente não tem cura e pode levar a um adoecimento grave. Mas nós podemos preveni-lo. Então, assim, pode continuar tendo a sua vida sexual de acordo com a sua mentalidade, a sua vontade, mas de forma segura. Então, é um assunto que precisa realmente ser conhecido pela população. Perfeito. Quero dar as boas-vindas, né, a doutora, né? Doutora, seja bem-vinda ao pessoal podcast. Viu? Muito obrigada. Doutora, eu quero começar perguntando da seguinte forma. É uma coisa mais pessoal. A senhora é médica porque sempre quis, assim, era seu sonho de adolescente? Sim. E tudo mais? Sempre quis ser médica. Eu gosto muito da área da saúde, né? E gosto muito de ajudar o próximo. Então, eu me sentia muito incapaz diante do adoecimento. Então, eu sempre tive esse desejo realmente de estudar a saúde, estudar como tratar, como ajudar o próximo. E por você ser, a gente descobriu aqui nos bastidores que você é da família Gurjão, né? Sou, sim. E a dama de aço que a gente trouxe aqui, Silmara, né? No caso, a sua família, ela é oriunda de Pau dos Ferros? Pau dos Ferros. Minha mãe é de Pau dos Ferros e meu pai é de Rodolfo Fernandes. Ah, perfeito. Nós temos aí, gente, assim, as pessoas nem sabem, mas a maioria da nossa base de medicina, do interior e de antigamente, são médicos. Essas pessoas todas, elas foram para Natal, viajaram, foram para Campina Grande, pararam em casa de estudante, outros que mais abastados pagavam os seus estudos e tudo mais. Mas é muito importante a gente saber dessa informação, de Verdade. Que nós temos um campo profissional principalmente nessas cidades menores do interior, como Alexandria, Paulo Ferro. O interior tem uma grande contribuição, né, José? Grande Não contribuição. só na saúde, como também
Você, vez por outra, você chega em algum profissional, quando você vai ver, é do interiorzinho aqui, de alguma cidade perto, né? Agora, doutora, eu queria iniciar assim, perguntando para você, eu queria que você falasse um pouquinho de Mirna garotinha. Lá atrás, quem era Mirna? Eu era uma pessoa simples. Não tenho muito o que dizer. Você era uma menina normal. Normal. Como toda outra menina. Mas assim, por ser da família... Que assim, a gente sabe que tem as famílias que já elas se destacam mais na cidade. Sim. E outras famílias não, são mais quietinhas. A minha família não é nenhuma... Assim, apesar de Simária, por exemplo, que já esteve aqui, tem a Aça Ambiente, já se destaca na cidade, mas o meu núcleo familiar já era mais simples, mais tranquilo. Mais tranquilo. Então, assim, já não tinha muita influência social, não. Política nem social. Não. Não, né? Perfeito. Eu pergunto o seguinte, antes de entrar no PrEP, né, que é essa medicação que previne, é muito importante que você que esteja aí na sua TV, assistindo pelo YouTube, pela TCM, escutando no rádio, prestar bem atenção, porque isso eu tenho certeza que nós que estamos aqui no meio, a gente não tem muito essas informações, inclusive desse medicamento, imagine quem não está muito acompanhando. Verdade. E que também não faz muita questão de se prevenir tanto, né? Porque eu acho que é assim, quando a gente está numa fase que é um risco muito grande, então tudo se comenta, né? Depois que você passa aquela enxurrada, passa não sei o quê, aí a coisa volta ao normal, as pessoas voltam disseram, as pessoas vão melhorar depois da pandemia, né? Todo mundo trancado, né? Não sei se melhorou tanto assim, mas tudo bem. Doutora, como é que está o raio-x do HIV Mossoró, se a senhora puder estender um pouquinho para o estado? Como é que hoje está essa situação? O HIV é um vírus que não é muito comentado. Como ainda existe muito preconceito envolto à própria doença, né, o adoecimento, tanto da pessoa que é portadora, quanto do paciente que já está com AIDS, propriamente dito, que é diferente. Então, quem está com AIDS é a pessoa que já adoeceu pelo vírus, que já tem algum adoecimento grave, e o portador não, ele não tem nenhum adoecimento propriamente, ele só está infectado pelo vírus. Então, hoje a maior parte dos nossos pacientes que acompanham direitinho e que fazem regularmente a medicação, eles são somente portadores. Mas como ainda existe muito preconceito, isso pouco é falado. E a gente pensa que o HIV desapareceu ou está pouco, e não é verdade. A gente tem uma incidência grande, quase todo dia nós recebemos pacientes novos, tanto no Rafael Fernandes quanto no PAN, que são os dois locais que aqui em Mossoró a gente faz o atendimento. Então, é uma incidência importante. No PAN, a gente faz o atendimento somente dos pacientes de Mossoró e no Rafael Fernandes a gente faz de região, do Alto Oeste, no caso. Então, só este ano a gente já teve em torno de 80 pacientes novos de HIV no PAN. Então, só do município de Mossoró nós já tivemos 80 casos novos. Então, são pacientes... mas 80 casos numa população grande é pouca coisa. Mas não são pacientes que vão ficar bom, que vão ficar curados. São pacientes que vão entrar na soma. Então, nós temos pacientes hoje... O mais velho, eu acho que eu atendi lá no Rafael, ele é de 98. Então, assim, já tem 26 anos de HIV. Então, são pacientes que têm somado. Você imagine, por exemplo, só porque eu sou leigo, tá, doutora? E as pessoas vão entender. Ele foi detectado que tem o vírus. Ele não adoeceu. Quem procura já está doente com AIDS? Não necessariamente. Eles vão sem saber ou eles sentem alguma coisa e vão? Existem perfis diferentes. Existem algumas pessoas que já, por suas práticas sexuais, fazem os exames regulares, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, e em algum momento positiva. Então, esses pacientes chegam para nós sem sintomas. E existem aqueles também que não fazem acompanhamento e que já chegam no adoecimento. Então, são duas populações diferentes. Sim. Esses que já chegam no adoecimento podem cursar com um finalmente mais ruim, uma resolutividade ruim.
Mas quem chega sem sintomas vai seguir bem o resto da vida. Seguindo tomando o remédio direitinho. Ele vai... Existe aquela, por exemplo, eu me apaixonei por uma pessoa que eu não conheço, mas, né, tal. E aí, quando a gente já está bem evoluído no namoro, eu descubro que ela tem, né, HIV. E até então a gente não está se prevenindo, porque nem ela sabia, nem eu estava sabendo. E pode ser que ela só esteja contaminada e não esteja transmitindo para mim? Pode ser acontecer isso? Se ela não tiver em uso de medicação, a chance de transmissão é alta, é uma chance de transmissão normal. Quanto maior a carga viral do paciente, maior a chance de transmissão para outra pessoa. Não necessariamente pelo fato dela ter, ela vai transmitir, mas vai variar de acordo com a quantidade de vírus que tem circulante. No entanto, se ela fizer o uso regular da medicação, que é o antirretroviral, ela vai se tornar o que a gente chama de indetectável, que é quando a carga viral, a quantidade de vírus circulante, ela é negativa. Então, o indetectável, ele nem transmite nem adoece. Então, a chance de um indetectável transmitir é zero. E aí ele leva uma vida normal com o seu cônjuge. Vida normal. Pode ter filho tranquilamente, não precisa... Entre eles não precisa dessa prevenção de usar camisinha e tal? A gente orienta somente que haja uma dupla prevenção. Por mais que o indetectável seja não transmissor, mas a gente precisa ter 100% de certeza de que aquela outra pessoa não vai ser infectada. Então, a gente sempre orienta duas proteções. A primeira proteção é o uso da medicação do paciente que é positivo. Então, ele precisa ser indetectável. A outra proteção pode ser a camisinha, o preservativo, ou a PrEP, que é a medicação... Que é onde a senhora vai expor bem daqui a pouco, né? Eu pergunto, doutora. O paciente que testou positivo HIV, ele tomando todas as medidas, né, todas essas medidas de medicamento e tudo mais, né, procurando um profissional adequado, ele ainda morre hoje? Não, morre das causas naturais que ele já iria morrer. Antigamente, por que eu fiz essa pergunta? Porque muita gente tem essa dúvida, né, hoje. Já tinha porque era assim, era uma sentença. Né? Isso. Antigamente, há 20 anos atrás, alguma coisa do tipo, 30 anos, ó, HIV, pronto. A gente já até sabia os que anos 90, mais ou menos, 90, até meados de 90, isso realmente era um problema, porque as medicações ainda eram muito ruins. Então, ou você morria do vírus ou dos efeitos adversos da medicação. Mas hoje os antirretrovirais são muito tranquilos, vou botar aqui entre aspas, né, porque toda medicação pode acarretar algum efeito adverso. E, querendo ou não, a gente é obrigado a tomar aquela medicação todos os dias. Mas, comparado às medicações iniciais, é muito fácil e simples de tomar. Basicamente, a maior parte, diria que 80%, 90% das pessoas que usam não têm efeitos adversos. Eu me lembro que tinha demais, não era, doutora, no início? E outra coisa, parece que reduziu a carga, né? Que chamava como é que chama o protocolo? É o kit? O coquetel. Antigamente, né? Se chamava de coquetel, porque realmente eram vários comprimidos. Hoje em dia, para o tratamento, são 2 comprimidos ao dia. Então, somente 2 comprimidos, uma vez ao dia, e a melhor parte é que é quase sem efeitos adversos. Então, essa pessoa realmente consegue ter uma vida regular, uma vida fácil, e ela vai morrer com o vírus e não mais por ele. O vírus, ele, para as pessoas que estão assistindo, que às vezes tem quem está assistindo, às vezes vive angustiado, com medo de fazer um exame, porque acha ou suspeita, né, que passou por uma situação que de repente, opa, eu acho que será que aquilo ali, será que aquela pessoa tinha ou não, eu fiquei com ela? E aí a pessoa pode, de repente, até criar coragem de fazer o exame, porque onde eu quero chegar, eu estou comentando isso devido à pergunta. Por exemplo, o que é que eu sinto, né? O que é que uma pessoa com AIDS morre? Por que uma pessoa com AIDS morre? Está entendendo? Porque, assim,
a doença, na verdade, ela permeia todo o corpo, é uma gripe, né? Assim, Isso. alguma coisa pode... O que é que o vírus ele vai causar no nosso organismo? Ele vai fazer com que as nossas células de defesa, que é o nosso sistema imune, ele seja destruído. Então, o paciente que entra na fase AIDS, na síndrome da imunodeficiência aguda, ele vai ter uma destruição importante da sua imunidade. Então, a maior parte dos sintomas não é nem devido ao próprio vírus, é devido a outras doenças que podem se desenvolver no organismo dessa pessoa, que é o que a gente chama de doenças oportunistas. Então, são diarreias mais persistentes, são febres que não têm uma origem certa, e existem algumas doenças que são mais clássicas, digamos assim, como, por exemplo, a toxoplasmose neurológica, que aí alguns pacientes já abrem com quadro de dificuldade da fala, pode simular um AVC, pode abrir com um quadro convulsivo. Então, já é um adoecimento mais grave. Por isso que os pacientes que chegam com AIDS, eles têm uma dificuldade maior de recuperação. Não significa que eles não vão se recuperar, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de estabilizar, digamos assim, dependendo de como ele aparecer, de como tiver sintomas. O quadro que ele esteja, né? Perfeito. Doutora, como a senhora já está acostumada com a câmera, só diga às pessoas aí mais uma vez qual é a diferença entre ela ter o vírus do HIV e ela já ser aidética. Certo. Aquelas pessoas que elas não têm sintomas e que ainda possuem uma imunidade boa, então eles são somente portadores. As pessoas que tomam o seu antirretroviral de forma correta, que não vão ter sintomas, né, que não vão adoecer pelo HIV, eles são portadores do vírus. Mas aquelas pessoas que se negam a tomar a medicação ou que não descobrem no tempo certo, que vão já descobrir a doença com um adoecimento mais importante, eles vão adoecer. Então, eles vão ter AIDS. Eles vão ter sintomas e vão ter a imunidade muito reduzida. A principal coisa que a gente olha para ver a imunidade, no caso do paciente com o HIV, é o CD4, que é uma das células principais que o HIV infecta. Então, tecnicamente falando, o paciente com AIDS, ele vai ter um CD4 abaixo de 200, que o nosso normal é acima de 500. Tá certo. Eu quero só fazer uma observação, você que está nos acompanhando, né, que a transmissão intencional do vírus HIV, ele se configura, né, como um crime de lesão corporal gravíssima, né, onde já teve até caso, em primeira instância, do transmissor, né, de quem transmitiu, sabendo que tinha, pegou a pena aí de reclusão de 2 anos, né, por prática de reclusão, fechado, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, que é o artigo 129 do parágrafo 2º, inciso 2º, do Código de Defesa Penal. Interessante isso, porque as pessoas pensam que, né, por estar controlado, né, mas assim, você causa né, você muda a vida de alguém, você pode mudar a vida de alguém se você transmitir intencionalmente, né? Tanto a transmissão intencional é crime, como também você falar que a pessoa tem contra a vontade, né? Expor a pessoa. Sim. Também é crime. Entendi. Então, nem se pode expor, nem transmitir o vírus. Boa, isso daí é boa, interessante. Doutora, me diga uma coisa. Nós sabemos que HIV foi a que mais assustou, porque na época, isso é o que eu lembro, né? Na época, foi acometido um grande artista brasileiro, tá certo? Então, eu acredito nisso, né? Por ter sido acometido, assim, já talvez existisse, mas veio à tona com Cazuza. Né? Sim. Então, como ele tinha toda aquela mídia, né, em cima dele e tudo mais, então as pessoas passou a perceber mais rápido. Mas já existia outras doenças, já existia a gonorreia, já existia a sífilis, né, e etc e tal, que eu acho até que é corriqueiro, né? Tudo bem, essas eu acho que tem tratamento que cura e você fica, né, tranquilão, resolvidão. É verdade? O número hoje dessas outras doenças, DSTs que chamam assim,
O Ministério mudou recente Mudou. o termo para ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, porque nem toda infecção vai gerar adoecimento, como o caso do HIV. Então, foi só terminologias mesmo. Ao invés de ser DSTs, hoje falamos ISTs. Perfeito. O número de ISTs hoje, dividido para essas outras doenças, elas estão também nesse patamar de sempre estar com muita eloquência no mercado, vamos dizer assim? Sim, a principal das ISTs, até mais do que o próprio HIV, é a sífilis. Então, hoje nós temos muitos casos de sífilis, mas realmente é uma doença tratável. Apesar de ser tratável, mas a gente não fica com imunidade. Então, quantas vezes a gente entra em contato com a bactéria, adoece novamente. Por isso que é sempre importante tratar não só a pessoa que nos procurou, mas também o parceiro ou os vários parceiros que essa pessoa tiver. Tem que existir um rastreio. Sim, sim. Me diz uma coisa. Quem se acomete, você descobriu, você vai fazer o exame, testou positivo para o HIV, certo? Quem ele deve procurar, onde ele deve procurar o tratamento? Porque até então ela não sabe de muita coisa e precisa. Então, o Estado, pelo SUS, ele já tem esse tratamento, existe esse acompanhamento desse paciente? Temos sim. Antes que a senhora responda, eu vou aproveitar, porque eu acho que está interligado. Primeiro, a gente tem curiosidade de saber que tipo de exame se faz para poder chegar na pergunta dele. O teste do HIV é um teste simples. É um teste rápido, daqueles testezinhos de plaquetinha mesmo, que a gente bota só a gotinha de sangue. Então, qualquer unidade de saúde, todas as UBSs, na verdade, as unidades básicas de saúde, que é o postinho, né, como a gente chama. Nas UPAs também tem. E existem os CTAs, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento. No Rafael Fernandes, nós temos um CTA, que seria no caso do Estado, que atende a região do Alto Oeste. E no PAN do Bom Jardim, nós temos o CTA do município, que atende a cidade de Mossoró. Então, se a pessoa não quiser testar na sua unidade de saúde, pode procurar algum desses centros de testagem ou laboratório particular também, né? Também é realizado em laboratórios. É preciso confirmar algumas vezes, assim? Se for teste rápido, tem que fazer pelo menos 2 para que haja uma confirmação do diagnóstico. Mas se for teste laboratorial, se for, por exemplo, num laboratório particular, existem alguns exames que já são confirmatórios, como o ELISA ou o Stern Blot, eles já são confirmatórios, só basta fazer um. Perfeito. E aí, Cleiton perguntou como é que o Estado absorve isso, né? Pronto. Isso, como é que funciona? Hoje, todo o tratamento do paciente com HIV é pelo SUS. Então, tanto os pacientes do mesmo jeito, os pacientes de região Alto Oeste, eles procuram o Rafael Fernandes, que a gente faz o atendimento no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, e os pacientes de Mossoró nos procuram no PAN, que lá também, tanto o CTA e SAI, eles ficam no mesmo local. Então, a gente a gente absorve esses pacientes. Não tem muita burocracia, é só procurar durante a semana a equipe de enfermagem mesmo, que a gente já faz, abre prontuário, vê os exames necessários e tem aconselhamento também com psicologia, com serviço social. É uma equipe realmente bem dinâmica. Perfeito. E assim, por exemplo, pronto, aí acontece, faz o cadastro e aí todo mês você vai lá retirar aquela porção. A cada 3 meses agora. A cada 3 meses a gente tem a dispensação da medicação e a cada 6 meses nós fazemos o exame de carga viral e o acompanhamento médico. Quando você fala em o exame de carga viral, vocês, a cada 6 meses você analisa se a droga está fazendo efeito. Exatamente. Ou não, ou está precisando de fazer algum tipo de manipulação exatamente. Extra. Tá, perfeito. Quando as pessoas... Eu quero acreditar que seja muito... causa uma preocupação muito grande, assim, que a pessoa descobre qualquer coisa, né? Você percebe isso, assim, as pessoas realmente, quando você tem HIV... com certeza. Assim, o impacto que tem na vida dela. O impacto hoje
é mais tanto por desconhecimento da população, não só o HIV, eu acho que eu não vivi muito essa fase, mas eu acho que quando o HIV começou a circular, ele foi mais ou menos como a Covid. Um vírus novo que começou a matar algumas pessoas e ninguém sabia o que era, nem o que iria causar, então causou muito medo. O fato de ser transmitido por via sexual fez com que gerasse muito preconceito, porque, felizmente ou infelizmente, a nossa sociedade ainda não consegue falar sobre uma coisa que todos nós fazemos, que é a sexualidade. Então, apesar de hoje nós termos as pessoas viverem com cada um com a sua sexualidade de acordo com o que acredita, mas ninguém consegue falar disso de uma forma normal. Então, existe muito preconceito. E as pessoas, elas, quando têm o diagnóstico, elas não pensam nem no adoecimento, elas pensam em como elas vão ser aceitas. Será que eu vou conseguir trabalhar ainda? Será que eu vou conseguir namorar com alguém? Será que eu vou conseguir manter a minha vida afetiva? Então, elas se preocupam mais com esse tema que envolve a parte do preconceito do HIV do que com o próprio adoecimento. Você fez uma coisa agora, Dora, você estava conversando, eu fiquei me perguntando. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu fui renovar minha carteira de motorista, que a pessoa perguntou, você é doador de órgãos? Quer dizer, eu sempre defendi que seja doador de órgãos. Todo mundo, vamos doar os órgãos, né? Mas quando a pergunta é para você, aí você dá um choque assim, né? Não, peraí, deixa eu pensar aqui alguns minutos, isso realmente eu sou. Porque passa assim, será que vão me matar, vão vender meus órgãos? Aquelas besteiras, né, que passa na cabeça. Claro que isso não vai acontecer com tanta facilidade assim. A mesma coisa é esse preconceito. Até para você ter amizade com a pessoa que tem, eu acho que hoje ainda nós não estamos tão preparados assim. Exatamente por causa desse universo, né, que foi apregoado assim, porque não é uma doença que se transmite no toque, na aproximação, você tendo amizade, né, e tal. É uma doença que precisa ter laços aí sexuais e sanguíneos, né, também, né? E sanguíneos. Normalmente, na primeira consulta, eu sempre gosto de conversar com os pacientes que o convívio, ele não tem problema. Se o paciente mora com os pais, por exemplo, ou mora com filhos, pode ter o convívio diário normal. Você pode comer no mesmo talher, pode beber no mesmo copo. Não precisa separar coisas, não precisa separar os objetos, não precisa lavar roupa diferente. Então, assim, o convívio no dia a dia segue normal. Essa pessoa vai conseguir trabalhar normalmente. Porque ela precisa estar sempre se cuidando, tomando remédio direitinho, que é para que não venha a carga viral aumentar, como ela já explicou, e aí, tecnicamente, você começa a desenvolver a AIDS no popular, que é as infecções, que é uma gripe mal curada. Assim como os outros adoecimentos também. Sim. Por exemplo, um paciente com diabetes, se ele não se cuidar, ele vai adoecer, vai ficar grave, vai perder um dedo, depois uma perna e assim vai. Então, assim, se ele não tomar a medicação regular dele, ele vai adoecer. Doutora, eu tenho uma dúvida hoje, que eu acho que muita gente também tem. Ainda existe um grupo específico assim, de maior risco de transmissão do vírus do HIV? Existe, sim. A maior incidência ainda é nas pessoas homossexuais ou pessoas que têm uma sexualidade mais livre, digamos assim. E naquelas pessoas que trabalham com sexo também, ainda tem uma incidência aumentada. Por incrível que pareça, né? Porque, assim, as pessoas que já trabalham na área, eu acho que eu pensava que elas estavam mais preparadas, mais, assim, mais cuidadosas, vamos dizer, né? Porque o filme, Uma Linda Mulher, gente, tá aí. Não fala de preservativo e tudo, mas ela não beijava, né, o ator, o cliente, para não se apaixonar. É a mesma coisa de você ter que usar o preservativo para você não se contaminar. Mas na proporção que a senhora falou, ou na mesma acolhimento do Estado com remédios, isso e aquilo outro, acontece também com as outras ISTs?
Não tem tanta facilidade assim para o tratamento em si. A sífilis a gente consegue fazer um tratamento simples, porque é com bezetacil, então a gente consegue nas UPAs. Mas, por exemplo, a gonorreia, que é a necessidade de outras medicações, nem sempre tem a medicação na unidade de saúde. Então, para as outras ISTs, por exemplo, o herpes, que o tratamento inicial é com a ciclovia, a gente já não consegue essa medicação na unidade de saúde. Então, o paciente ele vai ter que comprar o remédio. Não vai ter que ficar comprando sempre, né? É um tratamento único, mas mesmo assim ele não tem... Ele vai ter que fazer de uso particular, né? No caso, é mito ou é verdade que é o herpes, né? Assim que eu falo? Ele é uma doença, ela é uma coisa que depois que entra no organismo, mesmo que você trate, porque às vezes não tem um ferimentozinho no lábio, ou não sei aonde, né, que passa a sempre estar renovando ou abrindo, é por causa do herpes? Todos os vírus da família Herpes viridae, que eles são vírus da família do herpes, digamos assim, eles têm essa propriedade de ficar em latência no nosso organismo. E o herpes simples, que é esse que causa o ferimentozinho na boca ou na região genital, ele fica tempos de latência e tempos de aparecimento. Então, ele fica em surto e remissão, sempre assim. Existe assim, um motivo? É o que? É um estresse? Não foi detectado? O herpes simples, cai um pouquinho a imunidade, ele aparece. Então, né? Se estressou mais, está num período de prova de faculdade que não está dormindo direito, passou o dia no sol, na praia, então... coisas que reduzam pouca coisa de imunidade já pode aparecer. Me diz uma coisa, como é que anda a questão de pesquisas, né? Com relação à questão do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis, no que diz respeito à revolução mesmo de tratamento, né? Alguma coisa do tipo, tomou essa vacina aqui, acabou. Das ISTs, realmente o que é mais estudado é o HIV. Então, hoje nós temos vários estudos, alguns até avançados em fase 3 em relação à vacina do HIV. E a gente espera que nos próximos anos realmente saia alguma vacina para ele. Hoje nós já temos a medicação, né, da prevenção, mas nada como a vacinação, de fato, que vai poder nos ajudar a, quem sabe, futuramente extinguir esse vírus, né? Doutora, o herpes, né? A pessoa está perguntando aqui o seguinte, pode ser transmitido pelos pais ou é a pessoa que conquista ela? É a pessoa que adquire? O herpes ele pode ser, sim, transmitido pela mãe, né? No caso, pela placenta, se a mãe tiver algum adoecimento durante a gestação ou até mesmo na via do parto. Se, por exemplo, a mãe está com a crise de herpes no dia do parto normal, então a criança pode ter o contato naquele momento. Mas, normalmente, a gente adquire no contato na vida adulta mesmo. Sim. É pelo sexo mesmo? É através do sexo, sangue? Não só sexo, mas... Por exemplo, se você está aqui, está com a feridinha aqui, eu beijo essa pessoa, está com essa feridinha, eu me contamino? Pode sim. O herpes, ele é muito fácil o contágio dele. Então, tá com lesão aberta, seja oral ou seja genital, e também pode ocorrer em outros locais do organismo, mas é mais raro, o mais comum essas duas localizações. Se tiver com lesão ativa, só o contato já pode transmitir. Se eu estou com uma lesão em boca e eu estou tomando na latinha, passei a minha latinha para outra pessoa. Nessa hora, o equipamento que você está em casa, que quando você tiver com essa... Isso, aí tem que ser... Não precisa de uma lavagem diferenciada. Mas separado é bom. Mulheres que gostam também de compartilhar batom, é importante cada mulher ter o seu batom. Então, assim, quem tem herpes labial, não é interessante o compartilhamento desse utensílio. Com relação à incidência dessas doenças, né, sexualmente transmissíveis, o que chega lá, pelo que a senhora tem visto, desde o dia que a senhora iniciou esse trabalho até hoje, a população vem crescendo, claro,
Mas a incidência também dessas transmissões, né, dessas doenças, também vem crescendo proporcionalmente ou existe um controle, a senhora nota? Proporcionalmente vem crescendo, sim. As ISTs, de uma forma geral, elas não chegam tanto para a gente no SAI, porque o médico da unidade de saúde ou da UPA, eles fazem esse tratamento também. Então, termina que para o especialista só vem aquele que já está mais complicado. Mas os pacientes de sífilis e de HIV são os que eu mais atendo. Então, a incidência ela continua alta. Tanto no Rafael quanto no PAN, nós temos casos, quase toda semana a gente tem caso novo. E é interessante, assim, eu acho, isso é um achismo, né? Que as pessoas, de um modo geral, de um tempo para cá, eu acho que elas estão totalmente relaxadas. Eu acho que houve o medo, como é comum, que a senhora falou, tipo assim, descobriu a AIDS, a AIDS naquele período que foi divulgado o AIDS mesmo, né? Porque já apareceu já Cazuza doente e tal. E depois muitos artistas, né, que levavam a vida bem livre. Aí causa aquela comoção, aquele medo, como a Covid. Aí depois as pessoas entram numa fase de estabilidade, né? De confiança, né? Por exemplo, quando eu vou em uma festa, que eu vejo as festas de hoje, que eu vejo aquela multidão, com aqueles batidão, com aqueles, né, aquela sexualidade muito avantajada, todo mundo muito livre, está numa fase que todo mundo, o corpo é meu, eu faço do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser e com quem eu quiser, né? Eu fui dia desse assistir um filme e quando eu peguei a última sessão, eu fiquei, assim, meio que chocado quando eu saí do cinema, porque eu passei, né, pelo corredorzinho, que já está as portas fechadas e tudo mais, a quantidade de jovens fazendo lá, beijando os 3, 4 e tudo mais, assim, poxa vida, e assim, tá cada dia mais latente isso aí. Isso também traz esse, como é que eu posso dizer? Isso reflete nisso aí? Reflete sim, porque a sexualidade desenfreada, né, aumenta a incidência das ISTs de uma forma geral. A própria PrEP, uma das preocupações do Ministério da Saúde é a gente iniciar a PrEP e as pessoas perderem o medo do HIV, que é a principal IST. O que não vai nos impedir a divulgá-la e trabalhar com ela, óbvio, porque não vai ser isso que vai fazer com que a pessoa deixe de ter relações sexuais. Mas elas se sentem mais confiantes, digamos assim, e acabam esquecendo o preservativo. Hoje, a maior parte das relações sexuais que a gente observa, elas realmente são sem preservativos. E isso precisa virar um hábito novamente. As pessoas perderam o medo das ISTs. Não sei nem se é o medo, se eu posso dizer que é medo, mas o cuidado com a sua própria saúde, né? Então, há necessidade de ter essa ideia de que você precisa cuidar de si. Eu digo isso, assim, eu gosto muito de conversar e quando entra no assunto eu fico perguntando, mas assim, por exemplo, eu percebo que as pessoas, de 10 pessoas que você está conversando e você entra num tema desse, é impressionante como 7 preferem fazer sem preservativo. E a preferência, eu acho que ela termina indo em campo, praticando daquela forma, tá entendendo? Eu confesso que eu não vejo a menor diferença. O que é que eu acho que incomoda e que a pessoa não quer perder o clímax ou não sei o quê, é o fato de você ter que, naquele momento, por mais que você deixe estrategicamente a camisinha no canto, não sei o quê, é você ter, né? Parar para inserir. Tal. Então, talvez isso termine com que, sendo mais um bloqueio, eu não vou fazer porque eu estou no clímax máximo, eu vou parar lá para fazer isso e tal. Não sabe que os dois, né, estão correndo risco. Eu já saí de carro vestido, José. Não tem nem como vestir. Me diga uma coisa, José, eu tenho aqui uma dúvida, e até um internato está aqui com a gente agora, no chat, ele falando, né, sobre essa questão do PrEP, né, que é a profilaxia, né, para expulsão, que trata-se, na verdade, de você tomar um comprimido antes da relação sexual, né? E ele pergunta o seguinte aqui, pergunte à doutora
para que classe ela receitaria um tratamento como esse? Por exemplo, ao pessoal que trabalha com o sexo ou para qualquer um? Para geral. Como é que funciona isso aí? Pronto. Eu vou só fazer o complemento. Pessoal, esse é a cereja do bolo de hoje, viu? Ela vai falar agora do PrEP, que é exatamente o que eu não conhecia, que eu fiquei encantado com isso aí. Digo encantado da seguinte forma, de descobrir algo que pode auxiliar. Não pode, como ela disse anteriormente, assim, as pessoas, por isso, vão usar o PrEP, aí eu vou deixar de me prevenir. Não. Pelo contrário, é mais consciência ainda. Mas a senhora começa explicando o PrEP de uma forma geral para eu vou só dar um adendo antes de responder a sua pergunta. Você brincou dizendo, vou sair vestido. Mas as mulheres podem sair vestidas já, que hoje existe a camisinha feminina. Então, a mulher que quiser, ela pode sim inserir a camisinha antes de sair de casa. Sim, então, ela realmente pode sair vestida. E o homem não, né? É porque o homem precisa... Já não tem a não ser que não tem o que bota já. Não, mas aí você precisa, né? Tá bem acordado para botar, para poder sair. Aí o bicho dorme novamente. Não tem como. Não tem como, não. Eu estou me referindo a algumas pessoas que já colocaram já uma bengala, entendeu? Tá. Já para... Ave Maria. Não tem negócio de... Ele já é certo e acabou. Sim, já entendo. Ele independe de estímulos, eu entendeu? sei, ele tá no azulzinho direto. Já está direto, já, com bengala. Mas vamos responder, né, a PrEP, né? As profilaxias, hoje nós temos 2 tipos de profilaxias, que é a PEP, que é bem mais antiga do que a PrEP, e a PrEP, né, que é o tema de hoje. A PEP é a profilaxia pós-exposição, que ela já é bem mais antiga e hoje nós dispomos no Rafael Fernandes 24 horas, caso haja algum acidente. Ela tanto é dada para alguém que teve acidente de trabalho, por exemplo, um profissional da saúde que se acidentou com agulha, ou um dentista que se perfurou com a broca, algum acidente biológico. Então, esse profissional ele pode usar a medicação para não adquirir o vírus. E para pessoas também que tiveram alguma relação sexual, seja ela consentida ou não, após... Esse outro profissional também, né? Após isso, ele também pode fazer uso de uma medicação para evitar a infecção pelo vírus. Mas a PrEP, que ela é bem mais nova, eu acho que a PrEP tem em torno de uns 5 anos, 5 a 7 anos, mais ou menos. Ela é mais macro, né? Ela é a profilaxia pré-exposição. É quando eu ainda não tive contato com o vírus, mas eu posso ter. Então, a gente faz uso de uma medicação que seria mais ou menos como um anticoncepcional. Existem 2 formas de ser tomada, a forma diária e a forma sob demanda. A diária ela é preferencial para mulheres e para mulheres trans que fazem uso de hormônio. Então, homens também podem usar, mas... especial as mulheres e mulheres trans que usam hormônios. Então, todos os dias ela vai ficar tomando a medicação para que, se ocorrer em algum momento uma exposição ao vírus, ele não consiga penetrar na nossa célula e ele seja extinto pelo nosso organismo. Já a forma sob demanda, não. Ela vai ser somente quando eu souber que eu vou me expor. Então, por exemplo, se eu for sair hoje à noite, eu tomo essa forma só pode ser usada por homens e mulheres trans que não façam uso de hormônio por causa da concentração da medicação nos tecidos. Então, eu posso tomar medicação de 2 a 24 horas antes da exposição sexual e eu já estarei protegida. Então, toma 2 comprimidos 2 a 24 horas antes da exposição, um comprimido 24 horas após a primeira tomada e um comprimido após 48 horas da primeira tomada. E encerra a medicação. Gente, entenda tipo os 4 dias de carnaval, disse, né? É tipo, vou pro carnaval, né? Assim? Viu o que ela disse? Olha, se for sair à noite, pelo amor de Deus, gente. Se for sair para manter relação sexual, vocês não vão sair de casa e tá tomando medicamento sem fazer nada. Mas não, eu acho que o PrEP... É isso aí. Mas PrEP, até se não ocorrer nada, por exemplo, eu vou para balada hoje. Eu não sei se vai ocorrer ou se não vai ocorrer. Então, eu tomo os 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da exposição. Sim. Saí, não consegui ninguém. Voltei para casa.
Não precisa dar continuidade, porque eu não tive exposição. Se eu tive relação sexual, é que dá continuidade ao tratamento, mas 24 horas. 24 e 48 horas. Já que a mulher pode tomar, por exemplo, se for a mulher que gosta realmente de baladas, de sair, que tem uma vida bem, né, bem em relação a isso aí, está muito evoluído realmente, ela pode tomar todos os dias. Como Isso. ela está aqui tomando o café da manhã, já toma aquele negócio Isso. e tal. O homem não pode? Não, o homem pode também. Sim. Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma vida sexual mais ativa, que têm 3, 4 exposições sexuais por semana, por exemplo, eles não é indicado sob demanda, senão ia ficar uma carga muito alta de medicação. Então o preferível é que ele tome a diária mesmo. A sob demanda ela só vai ser indicada para aquelas pessoas que têm uma vida sexual menos intensa. No máximo 2 exposições sexuais por semana. Entendi. Perfeito. Certo. Então, pessoal, só para vocês, só para refrigerar aí a mente. O PrEPs, ele é eu gostei muito quando ela disse, ele é um anticoncepcional que é usado tanto por homem como por mulher antes de você ir para a relação, de você sair e acontecer alguma coisa. Ele é o antes, é como o anticoncepcional mesmo. Diferente da pílula do dia seguinte, que era o que eu tinha iniciado, eu estou corrigindo que eu tinha iniciado mais ou menos dessa forma, né? Mas em relação Mas tem o PEP, né? Pensando na ideia da pílula do dia seguinte, que seria para prevenir a gravidez já depois de ter ocorrido, a gente tem a PEP. Que seria após exposição. Que é outro tipo de medicamento. É outra medicação. Né? Que a PEP é pós e o PrEP é antes. Antes. Né? Isso. São tratamentos, né? Então, isso, pessoal, apesar de aliviar e de vocês agora saberem que isso existe, só existe, só é fornecida pelo governo ou em particular? A PrEP, tanto SUS quanto particular, pode ser usada. Mas aqui no Rio Grande do Norte eu não conheço ainda onde vende. Farmácia que venda eu isso. só vi por Recife e na região sudeste, as farmácias que têm medicação para venda. Mas aqui também é tranquilo para conseguir, né? Tanto no PAN, para as pessoas do município, quanto no Rafael Fernandes para a região oeste, centro-oeste. Bem servidos, né? A gente consegue fazer um acompanhamento bom dessas pessoas. E como é que faz, doutora? Assim, a pessoa chega lá, eu chego lá, no Rafael Fernandes, eu quero isso aqui, ou tem que fazer uma consulta? Não, aí tem que fazer o acompanhamento, porque, querendo ou não, é uma medicação. Assim como a gente toma o anticoncepcional, tem que ir pelo menos uma vez por ano para a ginecologista, para fazer preventivo, para fazer os outros exames, também é necessário o acompanhamento dos pacientes com PrEP. Então, se a pessoa tem o desejo de iniciar, procura o serviço, ou no PAN do Bom Jardim, ou no Hospital Rafael Fernandes, vai abrir um prontuário, vai passar pela enfermagem, e todas as vezes que ele for, a gente vai fazer a testagem, tanto de HIV, sífilis, hepatite B e C. Ainda ganha isso de presente? E uma vez por ano, a gente faz os exames gerais. Na primeira consulta, o retorno é 30 dias, a partir da segunda consulta é a cada 4 meses. Então, o paciente de acompanhamento de PrEP vai vir para o acompanhamento só 3 vezes ao ano. Então, é relativamente tranquilo. Né? Boa. E você vai entrar aqui, eu quero só já começar a senhora a pensar, ver como o tempo passa rápido, né? Já estamos quase no final do programa. Ó, o E-Pessoal, ele foi criado propositalmente, quando a gente foi criar, né, esse podcast, a gente queria algo que fosse mais substancial, vamos dizer assim. E a gente tem uma pergunta que a gente faz em cima desse tema, que é sobre verdades, né? A gente pergunta, a verdade, diante de tantos fatos, de tanta coisa que acontece, eu conto a minha verdade, né? Você conta a sua verdade, da forma, eu visitei Martins, você viu aquela pedra daquele jeito, aí eu disse, não, aquela pedra é bem pequenininha, estava só ali no meio, mas cada um dá a sua conotação. Para a senhora, a verdade é pessoal, mas você não vai responder agora, tá? Só no final do programa, só para você já ir. Exatamente. Pensar. Enquanto você pensa, doutora, vamos falar agora em nome da Estrada Veículos, ou melhor, falar em nome do Grupo Estrada. O Grupo Estrada traz essa sensação do momento, que é esse SUV mais acessível do Brasil. É o Basalto, tá certo? Com uma mala dele tem 490 litros, motor turbo de 130 cavalos,
ele é da marca Citroën, né? Aliás, e a Estrada, o Grupo Estrada, ela detém 4 marcas de veículos 0 km aqui em Mossoró e região. A Mitsubishi, Caoa, Chery, Peugeot e Citroën, que é a detentora dessa marca do Basalt, tá? Se você quiser comprar um carro 0 km. E se você, por um acaso, quiser comprar carros de outras marcas seminovos, você também tem a opção dentro do Grupo Estrada, só é procurar a Estrada Veículos. A Estrada Veículos hoje é uma loja do Grupo Estrada que conta com várias marcas, tá certo? Diferentes dessas que eu já citei. São veículos seminovos, porém são veículos revisados, tá? Você encontra lá taxa no seminovo a partir de 1,09% ao mês, 100% de transferência grátis por conta da loja, e a primeira parcela você paga com 180 dias. Você tem 6 meses para se organizar e começar a pagar a primeira parcela do seu financiamento, tá? Se você quiser, você achou interessante algum desses carros, ou o Basalt, por exemplo, esse carro ele está sendo considerado o SUV mais acessível do Brasil, apesar do tamanho que vocês estão vendo e robustez, mas esse carro você encontra ele a partir de R$ 89.990. E a versão top, algo em torno de R$ 107.990. Uma versão já turbo, tá certo? Com 130 cavalos. Então, realmente é um preço super acessível. O que eu tô achando interessante, esse SUV. Porque assim, hoje tá tão fácil o dinheiro na boca do povo, né, doutora? Qualquer coisa é 400, é 500, é 200, é 250. Quando a gente tem essa possibilidade de comprar um SUV, né, nessa proporção, uma marca conhecida, antiga, né? E aí, se você chegar no top dela por 107 mil, né? É um valor. E mais com todas essas vantagens carro, que a operadora, que a loja tem, né? De entrada, de divisão. Então, eu acho que é uma boa pedida. Pensou em veículos seminovo 0 km? Pensou, José? Estrada Veículos. Estrada Veículos. Ou Grupo viu? Estrada, viu? Isso aí. Você ficou interessado? Entre em contato lá através do telefone do 84, né? 3317-4033. Aliás, vou repetir. 84-3317-4033. Estrada Veículos. E se você desejar, você também pode entrar em contato pelo site para você ver em tempo real os carros do estoque da Estrada. Você entra através do site estradaveiculosrn.com.br. Alguém lá, algum vendedor vai entrar em contato com você a respeito daquele carro que você se apaixonou, tá certo? Não é aí, Joséildo? Exatamente. E aí, pessoal, você que está aí nos acompanhando através das 17 cidades que tem TCM e mais 60 cidades que a gente trabalha com a 95 e a 98. Quero agradecer, passou rápido demais, doutora. E as suas considerações, mas eu queria que Cleiton lhe fizesse a pergunta. Mas antes da pergunta, eu tenho que falar da Projeto. Ah, sim. Da Projeto, você quer locar... Eu fico tão encantado com as coisas. Qualquer máquina ou equipamento para construção civil, gente, você só é entrar em contato com a Projeto Locações. A Projeto, ela detém todas as marcas, tá certo? De equipamentos da linha leve para construção civil. De modo que você, ao projetar a sua casa, no seu condomínio ou em qualquer lugar de Mossoró ou região, você basta se preocupar com o seu projeto arquitetônico e com sua equipe de execução. O resto, a Projeto Locações faz para você, inclusive entregando o equipamento na sua obra. Como é que você faz isso? Basta entrar em contato através do WhatsApp, 849-8898-5828. Você entra lá no WhatsApp, se cadastra uma única vez e fica pedindo dali por diante qualquer máquina ou equipamento para a sua obra. Da mesma forma, a Tira Entulho Ambiental, que também é uma empresa, só que ela é especializada no transporte e na destinação dos resíduos. Se por um lado a Projeto Locações loca máquinas e equipamento para a sua obra, para a parte de execução, mas o que é gerado de resíduo, por exemplo, o entulho, existe essa outra empresa, Tira Entulho Ambiental, que você também, através do mesmo WhatsApp, 988985828, você também pode pedir por exemplo, a sua caçamba de entulho.
tá certo? Para sua obra não parar. E o melhor disso tudo, o processo ambiental da tira e entulho ambiental, tanto faz a parte de transporte como a destinação final, e quando eu falo isso, estou falando de aterro, é o processo 100% legalizado, ambientalmente correto. Então, nunca vai lhe deixar na mão, não é aí, José? É verdade. Você vai estar longe de multas ambientais e crimes ambientais. Só lembrar e chamar a Projeto Locações ou a Tira e Entulho Ambiental através do 849-8898-5828. E se preferir, para finalizar, vai lá no site grupoprojeto.com.br. Lá tem a aba Projeto Locações, com todo o nicho de equipamentos, e tem a aba Tira e Entulho Ambiental, que também tem todo o know-how e equipamentos da empresa, tá certo? E agora a pergunta, José. Doutora. Agora chegamos ao final. Chegamos. Então vamos perguntar aí a doutora. Chegamos ao final. Doutora, não, fique à vontade, não, porque eu acho que eu já falei demais. É porque eu gosto de você, que Sim, você pergunta tá bem certo. explicado, Eu faço um... É. Doutora, vamos lá. Joseildo, ele já fez a introdução, né? Inclusive citando o nome do programa da gente. O pessoal falou um pouco sobre as verdades. E o que a gente tem levantado e tem discutido aqui é que a filosofia, ela traz 3 verdades, que eles dizem que existe a sua, a minha e a verdade. Então, a gente queria saber de você, na sua opinião, a verdade ela é pessoal? Ou seja, cada um tem a sua verdade? Ou existe uma verdade verdadeira que nem sempre a gente busca ela? É exposta, né? É exposta, né? Eu acho que a verdade é pessoal. Cada um tem o seu pensamento e nós temos que respeitar o pensamento do outro. Então, eu acho que o que falta hoje é o respeito pela ideia do outro, pelo pensamento do outro. Então, cada um, o meu direito termina quando o seu inicia. Assim como a minha verdade pode ou não ser mentira para você. Pronto, está respondido. Inclusive, a doutora trabalhou isso hoje muito bem. Por exemplo, eu sou uma pessoa jovem, que a minha sexualidade, eu estou aí, nem aí, e a minha verdade diz que eu posso fazer quantas vezes eu quiser, com quem eu quiser, e etc e tal. Não é a verdade dela? Então, a verdade é pessoal, né? Então, doutora, muito obrigado. Eu fiquei muito satisfeito. Acredito que o nosso ouvinte e o nosso telespectador também, porque, assim, foi muito... Eu acho que foi muito macro, tirou muita dúvida, foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Viu? Agradecer também, né, a senhora por ter participado aqui do Pessoal Podcast. Queremos convidá-la, né, para o brinde aí com a canequinha preta, olhando ali para as câmeras. E já agradecer aos internautas, ouvintes, né, e telespectadores que estão aí. E já convidá-los para o Pessoal da próxima segunda-feira. Até lá, gente.